Olá, meus amigos, minhas amigas. O meu nome é Edson Klebs Negri. Sou professor de filosofia do estado do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, e também professor de teologia na paróquia em que faço parte. A minha formação teológica, ela consiste talvez em algumas linhas diferentes daquelas que nós ouvimos constantemente, que é a partir de uma teologia mais dogmatizada, a partir dos dogmas. A minha não, outros teólogos, vários biblistas que falam isso também, né? Eu não inventei nada dentro da teologia nessas colocações minhas. A partir da minha reflexão, a minha partilha é fruto da minha experiência também de fé enquanto cristão, e também como alguém que lê, que estuda, que prepara aula, que prepara curso e que apresenta também a sua visão a partir daquilo que vive e a partir daquilo que estuda. A teologia, quando nós começamos a ler aquele livro que nós chamamos de Bíblia, é importante nós sabermos que pelo viés da teologia, muitas coisas elas se tornam diferentes na compreensão do que aquela compreensão catequética que nós temos. E o objetivo desta fala é trazer o tempo em que nós estamos vivendo como cristãos católicos e, no mesmo tempo, trazer os textos do evangelista Marcos para a nossa reflexão, para o nosso estudo. No domingo passado, no dia 30 de novembro, a Igreja Católica começou o seu calendário litúrgico. É o ano que dá início à liturgia da Igreja. E este ano ele é iniciado com o tempo do Advento. Advento é um momento de espera, quer dizer esperar, aquele que há de vir. E para nós, cristãos e cristãs, aquele que há de vir é o próprio Jesus, que nasce no dia 25 de dezembro. Para o teólogo, teóloga e quem estudou então teologia, sabe que dia 25, na verdade, não é bem a data do nascimento de Jesus. Mas nós temos que ter um dia, uma data, para lembrar este nascimento. Na verdade, ninguém sabe quando Jesus nasceu, qual a data, ninguém sabe o ano. Uns dizem que nasceu no ano 7 ou 6, antes até mesmo do período que tem ali como marco entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ninguém sabe, porque o que sabemos é que na época era muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então, os registros também são bastante precários de nós sabermos. Só para nós termos uma compreensão também, uma ideia, o próprio Evangelho de Marcos ele é colocado como o segundo do Novo Testamento. Ele começa o Novo Testamento com o Evangelho de Mateus e depois vem o Evangelho de Marcos. Mas, na história bíblica, ou nos escritos bíblicos, Marcos ele é o primeiro evangelho e Mateus é o segundo. No ano passado, nós vimos no ano passado no campo litúrgico, nós estudamos e refletimos o Evangelho de Mateus, o ano A. Neste ano, já no fim de 2020 e 2021, até novembro, nós estaremos estudando, lendo e refletindo o Evangelho de Marcos. No ano passado, então, nós tínhamos o ano A, neste ano nós temos o ano B, e no ano que vem, o ano C, que é o Evangelho de Lucas. O ano D nós não temos. E o Evangelho de João, ele só entra a partir do momento que a Igreja Católica celebrar alguns domingos ou finais de semanas dentro do tempo da Páscoa ou em algumas festividades ou solenidades em que a Igreja lembra ou recorda Maria com os seus títulos.
que ela recebeu também no percurso da história da Igreja Católica Romana. É interessante nós vermos que provavelmente Marcos tenha escrito o seu evangelho ali pelo ano 70. Alguns biblistas vão dizer no ano 65, mas na verdade nós não sabemos. E também não sabemos se foi Marcos quem escreveu o evangelho. Outros dizem que Marcos ouviu Pedro, que era então o discípulo que ficou responsável como coordenador da comunidade primeira, ali dos 12, e como ele não sabia escrever, não sabia ler, então ele ditou. Marcos escreveu. Nós encontramos esse personagem Marcos, ou João Marcos, tanto no livro do Atos dos Apóstolos, como também no livro, na carta aos Gálatas, que Paulo escreveu. Dizem que ele e Lucas foram discípulos de Paulo e depois conheceram também Pedro, mas na verdade nós não sabemos muito bem quem é o Marcos. Mas, para nós, cristãos e cristãs, temos que entender que o mais importante é o texto que está escrito, porque o texto ele está para além de quem escreveu. O que é provável e que muitos assim defendem é que os 4 evangelhos eles não foram escritos pelos personagens que dão nome ao escrito ou ao texto maior, ao macrotexto que fala. O macrotexto é o evangelho inteiro. Microtexto são os pequenos textos lidos diariamente ou nos finais de semana pela igreja, quando nós temos então o calendário litúrgico da Igreja Católica. Hoje, o microtexto ele nos ajuda a entender a preparação daquilo que nós, cristãos e cristãs, estamos esperando e, no mesmo tempo, nos preparando, que é nos preparar para o nascimento. Aí nós podemos dizer, mas preparar como? Mas que nascimento se ele já nasceu? É claro que a liturgia nos ajuda a experimentar de novo esta experiência magnífica que é o Deus feito gente para a teologia cristã. Isto é que nós devemos entender como algo especial na vida humana. E é importante também nós lembrarmos, quando falamos dos textos bíblicos e até mesmo da Bíblia e do nascimento de Jesus, que nós estamos no tempo do advento. Talvez outras igrejas elas não tenham a mesma preparação do que nós católicos. Outras religiões não terão, porque para eles Jesus não é o Messias, para eles Jesus não é o Salvador. E isso é importante nós sabermos que Jesus, ele é o Salvador para aqueles que estão dentro, por incrível que pareça, de uma comunidade que se chama igreja. Para as outras denominações religiosas, ou para as outras igrejas, ou outras religiões, nós encontraremos outras representações ou outras significações divinas e que nós temos que respeitar. Nem nós, nem eles, somos mais e nem menos. Somos apenas humanos com várias necessidades que muitas vezes são necessidades insaciáveis, e aí nós temos de ter também a fé. A fé, por incrível que pareça, ela também se torna uma necessidade para muita gente. E aí temos necessidade, a partir desta fé, em acreditar em uma divindade, em acreditar em um ser superior ao ser humano. Mas também temos aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam no divino. Não tem problema. O mais importante de tudo é nós, com a mensagem que temos de Jesus, saber conversar, saber refletir, saber pensar e saber se humanizar uns com os outros. Porque a mensagem de Jesus, por mais que o texto de hoje fale do batismo de João e também do batismo
de Jesus, que Jesus foi batizado por João Batista, o último dos profetas, e João Batista pertence, por incrível que pareça, por mais que ele esteja nos relatos dos escritos do Novo Testamento, mas cronologicamente ele pertence ao Antigo Testamento. Ele pertence ao Antigo Testamento. Assim como Maria e José pertencem ao Antigo Testamento. Mas eles também perpassam o Antigo Testamento adentrando no Novo. Mas são personagens, quando se estuda teologia, quando se estuda a Bíblia, nós vamos ver que eles são personagens, eles e elas, personagens, por incrível que pareça, do Antigo Testamento. Jesus não teve nenhuma preocupação em ficar junto com seus discípulos, ou escolher os discípulos e as discípulas para ficar celebrando, por incrível que pareça, missas, celebrando batizados, celebrando casamentos, confessando as pessoas, porque a vida de Jesus, estava para além de todos esses ritos que muitas vezes bloqueiam até mesmo a nossa fé e nos impedem de acreditar no Deus da vida. Talvez por isso que nós, seres humanos, em pleno século XXI, dizemos século XXI, seres evoluídos, entre aspas, nós somos tão atrasados que nós ainda não entendemos o que é acreditar e o que é viver o Evangelho. Como assim ainda não entendemos o que é falar do Evangelho? É só nós pegarmos o texto, então, do evangelista Marcos, lido no dia de hoje. Depois você pode ler com calma, ler, reler, volte a ler de novo, medite, pesquise, leia de novo. E aí comece a ler todo o Evangelho, porque neste ano a Igreja Católica irá utilizá-lo como parâmetro, como orientação para todo o ano litúrgico. Vejamos, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8, nós temos o microtexto que foi utilizado no dia de ontem, domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Aí nós começamos a ver como que Marcos, ou a comunidade de Marcos, isso que é o mais importante, é nós entendermos que é a comunidade que escreve, é a comunidade que tem necessidade de trazer de volta alguns ensinamentos de Jesus. E outros que a comunidade não lembrava, é claro que ela foi fazendo enxertos, ela foi fazendo preenchimentos, porque muita coisa já havia sido esquecido. Ou seja, 40 anos depois da morte de Jesus, muitas coisas foram esquecidas, sem dúvidas. Nós esquecemos. Então, somente depois de quase 40 anos, do ano 35, 36, que muitos vão dizer, da morte de Jesus, até ali pelo ano 65, o ano 70, dará mais ou menos entre 40 a 35 anos, nós já estamos em outra geração. É o findar da vida de Pedro, é o findar da vida de Paulo já. Mas outros discípulos de Jesus já tinham passado pelo martírio, ou seja, já tinham sido assassinados por imperadores. E o contexto de Marcos é o contexto de perseguição, porque quem está reinando, quem está mandando no Império Romano e na Palestina, onde nasceu Jesus, e a Palestina, e é interessante nós sabermos, era colônia romana, e para lá foram, olha só, Pôncio Pilatos, que era o governador de Jerusalém, aonde estava o templo. Nós temos os Augustos, ou Césares Augustos, que são os imperadores, e esses imperadores são chamados de divinos. Augusto quer dizer divino, em latim. Então é importante nós sabermos que César é uma divindade, César o imperador, e por isso que Marcos vai ser bem provocativo, bem taxativo ao iniciar o seu escrito, quando ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Olha que interessante. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por quê? Porque os imperadores, todos os imperadores romanos, quando eles voltavam de uma guerra, eles colocavam como anúncio a boa notícia: nós vencemos a guerra,
nós vencemos a batalha. E aqui os escritores ou as escritoras do texto, do Evangelho, vão colocar então que Jesus é o novo divino, que não é mais César, mas sim Jesus, e que ele é o Filho de Deus. E ainda mais, o texto complementa com o versículo 2, conforme está escrito nos profetas Isaías. Aí nós temos os profetas Isaías, 40, versículo 3, e Malaquias, capítulo 3, versículo 1, quando diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, vós de que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. É importante então nós trazermos esse texto e vermos como que os caminhos e as veredas, por incrível que pareça, elas estão bastante desérticas, elas estão bastante abandonadas. Nós estamos carentes de profetas, nós estamos carentes de profetisas, de discípulos e discípulas de Jesus. Nós estamos em pleno, como dizia antes, século XXI, e muitos cristãos ainda estão, de uma forma brutal, arcaica, acreditando que o Evangelho é uma proposta de violência. É só nós vermos a quantidade de cristãos sendo violentos uns com os outros e sendo violentos a outros que não fazem parte da sua denominação religiosa. É só nós vermos os cristãos e as suas escolhas em vários campos, seja ele na religião, seja ele na igreja, seja ele na política, na cultura, seja ele na economia, cristãos desprovidos de algum tipo de sentimento e solidariedade para o próximo. E o que é mais lamentável, para não dizer muito triste, é nós vermos que esses grandes, que se dizem grandes cristãos e pessoas de bens, fundamentam tudo pela Bíblia. O problema é que fundamentar pela Bíblia, sem um contexto, sem uma leitura, sem uma releitura e sem um aprofundamento, pode ficar muito superficial. Isaías e Malaquias são personagens, são profetas que chamam o povo para que saiam do deserto. Mas aí nós sabemos que esses dois profetas, eles não estão no deserto. Eles não faziam parte do povo hebreu que estava no deserto caminhando com Moisés, Arão e Miriam. Eles não estavam localizados neste contexto do deserto. Mas eles estão localizados, e aqui é importante nós sabermos, Isaías 40, ou capítulo 40, versículo 3, este Isaías, ele está no exílio da Babilônia. Então, viver na Babilônia, sobre o jugo, sobre a opressão, sobre a escravidão, é a mesma coisa que estar no deserto. É sofrer, é ser escravo de um sistema, o sistema babilônico do imperador Nabucodonosor. E aqui, uma chamada também para a leitura, para os estudos, que é muito importante para nós, é que o Isaías 40 até o capítulo 55 é o segundo Isaías. Na Bíblia existem três. O primeiro Isaías, que começa no capítulo 1 até o 39, ele denuncia as lideranças de Israel que estão se corrompendo, e ele está chamando a atenção para que tomem cuidado da Babilônia, mas as lideranças políticas mesmo, e religiosas, as duas juntas, atuavam sempre juntas, não olharam, ou não ouviram, não quiseram ouvir Isaías, e foram realmente atacados, e o reino de Judá foi atacado pelos babilônicos, e todo o povo, todas as pessoas foram levadas para a Babilônia como escravas. Todas as pessoas, mas todas as pessoas, as lideranças, todas as pessoas que atuavam dentro, seja na política ou na religião. Por isso que o rei Joaquim, ou Sedecias, ele foi levado também para a Babilônia. Isso no ano 587, quando Israel foi atacada, sitiada e queimada.
E o povo, é claro, que ficou, o povo que já era um povo humilde, um povo já escravo, por que pareça, eles ficaram abandonados, ficaram sem profetas, sem lideranças, ficaram a Deus dará. Porque toda a situação de exploração, de ataques sofridos pelo reino de Judá, fez com que o povo se encontrasse também no deserto, dentro do campo ali da Judéia, da geografia da Judéia, e também no deserto para aqueles que foram levados para a Babilônia. Malaquias também denuncia. Malaquias é um profeta que se encontra mais ou menos ali pelo ano 500, final do ano 500, início do ano 400, que é o século V. Também ele está pontando, ele está sinalizando, porque esse é o papel do profeta, mostrar, focar, mirar a vinda do Messias. Porque para os profetas, o Messias é sempre aquele que vem libertar o povo do sofrimento, vem libertar o povo das injustiças, vem libertar o povo da morte injusta. E é importante nós vermos que, quando fala, voz do que clama do deserto, para nós cristãos e dentro da teologia cristã, esta voz que fala no deserto é o João Batista, chamando ou nos chamando, é claro, fazendo essa contextualização já, né? Mas no período dele, chamando as pessoas para que olhem que o Messias já está no meio dele, ou seja, do povo hebreu ou do povo palestino, do povo judeu, enfim, tem tantos nomes que se dá ao povo de Jesus. Então é importante nós vermos que o profeta João Batista, ele é diferente dos profetas Isaías e Malaquias. João Batista, ele já indica que Jesus já está no meio, ele já veio, ele já está atuando no meio do povo. E aí é interessante então para nós sabermos que Isaías 1 até o 39, os capítulos, nós temos o primeiro Isaías, aquele que chama a atenção do povo, aquele que está preparando o povo, chamando a atenção, mas que não, assim, o povo, quando eu digo povo, não é o povo que está naquela categoria que nós chamamos, o que nós conhecemos hoje. É bom nós sabermos, é interessante, né, nós também estudarmos sobre isso, porque o povo aqui é aquele que está no domínio, ou seja, aquele que está no comando da religião, aquele que está no comando da política na época do povo de Israel. E isso também vale para o Novo Testamento. Todas as vezes em que se usa ou se utiliza a palavra o povo matou Jesus, o povo aceitou, não era o povo que era abandonado, muitas vezes enganado, muitas vezes manipulado, mas esse povo é o que faz parte do grupo do Sinédrio, do grupo da sinagoga, do grupo do templo, né, do palácio lá do rei Herodes, do Pôncio Pilatos, enfim, o povo é os que decidem. O povo mesmo não decidiu nada, né? Lembremos que quem lavou as mãos para matar Jesus não foi o povo, foi o Pôncio Pilatos. E lembremos também que quem articulou a cruz também é o povo romano, por que parece, as lideranças romanas. E quem julgou, condenou, mentiu, também não foi o povo, mas sim foram as lideranças. Lembremos que saduceus, sumos sacerdotes, Anás, Caifás, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, todos eles, lideranças das instituições da época, articularam, manipularam, mentiram, condenaram, pagaram provas, inventaram provas falsas e incriminaram Jesus. E então o condenaram à morte. E ele foi morto. Por incrível que pareça, a morte dele é a morte de pena de morte, ou seja, a morte máxima na época. Ele foi condenado como bandido, como alguém que transgredia as leis. E para nós é importante, para nós cristãos, sabermos tudo isso. Porque senão é aquilo que nós ouvimos muitas vezes. Jesus morreu porque Deus quis. Não, Deus não quis. Por incrível que pareça, quem quis a morte de Jesus foram as lideranças. É só nós estudarmos um pouquinho que nós vamos vendo como que Jesus, toda a vida dele, dentro do percurso da literatura e dentro dos estudos teológicos, toda hora Jesus era
perseguido, ameaçado, confrontado pelas lideranças religiosas, jurídicas e políticas. Por incrível que pareça, não é diferente, não é muito diferente dos dias atuais. O texto que nós temos aqui, quando João fala do deserto, é importante nós vermos que o deserto, por mais que ele é pedagógico, teológico, ele é também simbólico, nós temos isso no Antigo Testamento e principalmente no livro dos Levíticos, o deserto como morada de um demônio que se chamava Azazel. E aí nós temos também a história do bode expiatório, colocado lá no capítulo 16 do livro dos Levíticos. É interessante nós lermos ali, é interessante nós lermos aqui o deserto em que o texto está inserido, em que Jesus também está colocado geograficamente e teologicamente, e trazermos para o dia de hoje. Qual é o deserto atual em que nós nos encontramos? Será que esta pandemia, nesta falta de esperança, nessa falta de vida, de vitalidade naquilo que nós falamos, será que nós também não nos encontramos dentro desse deserto? Dentro dessa aridez do coração, onde os sentimentos se evacuam, ou seja, se esvaem. Parece que cristãos e cristãs não sentem mais nada de solidariedade uns pelos outros. Falamos de fé, falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos do Espírito Santo, falamos da Bíblia, mas tudo gira também em torno de propriedade, de bens. A graça de Deus está colocada sempre no que ganhar dinheiro, ganhar salário, um trabalho que dê muito dinheiro, propriedades, carros, empregos e não sei mais o que lá. Como nós vemos, muitos pastores e muitas pastoras falando, muitos padres, bispos, por incrível que pareça, falando mais de dinheiro do que de esperança, mais do dinheiro, do econômico, do que dos ensinamentos de Jesus. Será que este deserto, ele é um deserto real ou é metafórico? Será que nós não estamos dentro desse deserto onde nós esperávamos que uma voz pudesse, hoje, em 2020, ecoar de novo no meio desse deserto, nos convidando, nos chamando a atenção de novo, né? Cuidado com os imperadores, cuidado com os imperadores que ocupam os tronos, tanto nas igrejas, quanto nos tribunais jurídicos dos supremos, quanto nos tribunais ou nos púlpitos das câmaras de vereadores, das câmaras dos deputados estaduais, federais, Senado ou presidente da República? Será que nós não devemos olhar com outros olhos como que nós estamos muitas vezes sendo também manipulados e enganados? Por isso que cabe a nós, teólogos e teólogas, dentro do campo da religião, e quando falamos então de Deus ou do divino, a ajudar o nosso povo de Deus para que não se equivoque. Se alguém falar para você vender a sua casa, seu carro e doar todo o seu dinheiro que você tem como um investimento nesse momento de crise que nós estamos vivendo, então, né? Esse momento complexo de desemprego também. Se alguém pedir para que também você dê o seu 13º, ou qualquer coisa desse tipo, para oferecer na igreja, qualquer uma das igrejas, porque o Espírito Santo vai estar contigo, meu irmão e minha irmã, abra o olho, abra os ouvidos, abra a mente, abra o coração, abra o seu ser. Tu estás sendo enganado ou enganada, por incrível que pareça. Deus dá tudo de graça. Por acaso você conhece algum banco em que Jesus é o gerente? Por acaso você conhece algum banco em que Deus é o dono, Jesus é o gerente e o Espírito Santo o assessor? Não temos. Ou temos? Claro que não. Por que não? Porque Jesus não trabalha pelo viés dos banqueiros. Jesus não trabalha pelo viés do mercado. Jesus não trabalha pelo viés do capitalismo. Jesus não trabalha pelo viés da economia. Jesus é gratuidade. Jesus é gratuidade. Jesus é gratuidade. Se Jesus tivesse banco,
e talvez tivesse como sócio Anás, Caifás, Herodes e Pôncio Pilatos, é provável que o banco de Jesus estivesse funcionando e ganhando muito dinheiro até os dias de hoje. Como Jesus não faz convênio, não faz aliança e não aceita a exploração de nenhum dos seres humanos, então por isso que ele foi parar na cruz. Por incrível que pareça, Jesus é uma pedra de tropeço para aqueles e aquelas que pensam em ganhar dinheiro com o seu nome ou com a Bíblia. Bíblia não é para ganhar dinheiro. Bíblia não é para manipular ninguém. Bíblia é para nós lermos, refletirmos e entendermos o que significa a encarnação de Jesus na nossa própria vida, nos nossos sentimentos, na nossa solidariedade, na nossa fraternidade e na nossa luta pela vida das pessoas. Ou seja, em uma palavra, pela dignidade humana. Enquanto nós utilizarmos a fé, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Igreja, como locais de exploração, de manipulação, de enganação às pessoas, nós estaremos, por incrível que pareça, em pleno deserto. Aonde estão os profetas e as profetisas para que façam denúncias consistentes? No meu conhecimento e na minha compreensão, acredito que temos, por incrível que pareça, nós temos. Temos que ouvir o que o Papa Francisco está dizendo. Alguém já leu a encíclica, a última encíclica, Somos Todos Irmãos e Irmãs? Alguém conhece um pouco, ou bastante, a vida do padre Júlio Lancelotti e o seu trabalho? E as suas celebrações, as suas reflexões na homilia, as suas entrevistas, a maneira como que ele faz alguns questionamentos que nós temos que ouvir, como que nós muitas vezes não percebemos que somos enganados por tantos líderes e nós não percebemos. O Padre Júlio hoje no Brasil, sem dúvidas, é um dos profetas que temos que ouvir. Temos que ter ouvidos para ouvi-lo e buscar entender que o seu trabalho realmente é o trabalho que Jesus fazia e nos convida a fazer. É um questionamento para todos nós, né? O Padre Júlio tem feito e está fazendo uma diferença dentro da fé cristã. Aí não digo nem dentro da Igreja Católica também, mas aqui entra a nível geral. Se nós temos que aprender a ser cristãos e cristãs, é com ele. Outra pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho muito especial é a teóloga, irmã Ivone Gebara. Temos também que ler a Bíblia, temos que aprender a ter uma fé, também pelo olhar do feminino. Ela vem ensinando, vem refletindo, vem escrevendo, vem transmitindo como que é importante o feminino na Bíblia, o feminino nas nossas vidas, o feminino na igreja, o feminino na igreja católica e nas outras igrejas. Como que temos que olhar pelo viés da mulher na Bíblia para nós compreendermos como que o tempo do advento traz uma das 4 personagens fundamentais para nós entendermos esse tempo, que é o tempo do advento. O profeta Isaías, o profeta João Batista, José e Maria. São os 4 personagens. E é interessante que, quando a teologia bíblica apresenta esses 3 personagens, e mais Maria, né, personagens, aí tendo 4, aqui nós também temos a dimensão representativa, pedagógica, teológica. O 4 simboliza a humanidade que espera, a humanidade que está grávida, porque o tempo do advento é a gravidez de Maria, é a gravidez da igreja, é a gravidez do cristianismo, em que espera novamente esse Jesus que já está encarnado no nosso meio, esperando o tempo para se manifestar, ou seja, para nascer nas nossas atitudes, gestos e compromissos pela vida e dignidade das pessoas. E é interessante que, quando nós trazermos então o nascimento de Jesus, ele já será
a quinta personagem, e também passa por uma teologia simbólica, pedagógica, simbolizando a bondade, a graça divina. Para concluir, Deus não faz nenhum tipo de aliança que ele não atue a favor da vida. Podemos ter certeza, meus amigos e amigas, se vocês encontrarem alguma liderança de qualquer igreja falando que você tenha que doar os seus bens, aquilo que é a dignidade da tua família, ou talvez dos teus parentes, até mesmo de amigos, que tem pessoas que nós sabemos que ajudam muita gente, olha, preste bastante atenção, porque você provavelmente está sendo enganado. Ajudar as comunidades, eu não digo não ajudar as comunidades, eu acho que temos também, já que as comunidades vivem disso. Quando eu digo comunidades, igrejas. Mas cuidado, nenhuma igreja pode tirar tudo aquilo que você tem, até mesmo a tua vida. A nossa vida, ela é doada de outra maneira. Não é doando bens e mais bens, porque senão nós vamos confundir igreja com mercado ou banco. E igreja não é banco e nem mercado. Tudo aquilo que nós encontramos dentro da fé são gratuidades. Por isso que nós chamamos de graça divina. E é importante uma sugestão para que também leiamos algo sobre teologia da graça. Talvez um dos escritores que eu conheço melhor, que tem escrito ou escreve sobre essa teologia, que também é uma disciplina bíblica dentro do curso de teologia de 4 anos, é o pensador brasileiro, teólogo, filósofo, Leonardo Boff. Teologia da Graça. Como é importante nós lermos Teologia da Graça, para entendermos como que Jesus vive gratuitamente, como ele vive a partilha, como ele vive a dignidade, como ele vive a justiça. Mas não a justiça humana no sentido de punição, de agressão, de penalidade, mas sim uma justiça que nos ajuda a recuperar a nossa própria humanidade, humanidade conosco e com os outros. Tempo de advento é esperar essa graça que nós chamamos, então, graça maior, dentro da teologia, que é o próprio Jesus. E essa graça maior transforma o nosso ser e o nosso fazer, e fazer bem. Lembremos que Jesus passou pelo mundo, como dizia Pedro lá em Atos dos Apóstolos, ele passou pelo mundo fazendo bem. O que é fazer o bem? Tão necessário hoje, em tempo de pandemia, em tempo de deserto, em tempo de isolamento, em tempo de solidão. Como nós podemos fazer o bem, como nós podemos nos humanizar uns com os outros, sempre lembrando que comunidade cristã nunca é eu sozinho, eu e os outros comigo, ou seja, nós juntos. Sem o outro não há fé cristã, por incrível que pareça. A fé ela só pode ser vivida em comunidade. Até nós podemos dizer assim, mas eu não posso viver sozinho? Beleza, se você está na sua casa, só você pode até, sem dúvidas, fazer a tua experiência. Mas nunca esqueçamos que a nossa fé terá, porque teve e tem como caminho eu encontrar-me sempre com os demais. Sempre com os demais seres humanos, sempre com as demais pessoas humanas. Por isso que viver a fé cristã é viver a solidariedade, a sensibilidade, a compaixão e a fraternidade. Senão não precisaria nós vivermos estes sentimentos. Mais uma vez, para concluir, aí nós estaríamos, por incrível que pareça, sendo muito pessoas que trabalham muito na questão de uma visão empresarial. Mas nós não vivemos essa dimensão ou esta direção. A nossa fé, ela sempre está, por incrível que pareça, dentro da vivência cooperativa, dentro da vivência comunitária, nunca na vivência competitiva, solitária e individualista. Jesus sempre nos convida a vivermos em comunidade. Para então terminarmos este momento de reflexão, nós temos a oração do Francisco de Assis. Faz bem para quem quiser, e quem tem acesso à internet pode digitar lá no Google
e ouvir ou assistir à economia de Francisco. Eu acho que estamos precisando também ouvir uma ideia, uma visão diferente do que é economia. Para além do dinheiro, para além do objeto material, e sim uma economia que possa nos ajudar a viver de uma forma humana e muito mais solidária. Oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. A oração de Francisco é uma oração para nós vivermos melhor em sociedade e em comunidade. Uma boa semana, um abraço a todos e a todas.